Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Lucas e esse é mais um vídeo da nossa série Fala Mais Dirige. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o top 5 melhores goleiros que eu vi defender na vida. Montar a top 5 de qualquer coisa no futebol é muito difícil porque é uma lista muito enxuta. Então jogadores ficam de fora. E se você faz ali um top 10, fica um pouco mais fácil, mas quanto menor fica essa lista, mais difícil fica, ainda mais falando assim de bons, né, dos melhores. E foi difícil pra caramba fazer, mas vamos lá. Nessa lista eu vou ter alguns brasileiros e outros estrangeiros, e é difícil colocar assim em ordem de qual seria melhor, tá? Ainda mais assim questão de brasileiro. Vamos lá. Em quinto lugar, eu coloco o Rogério Ceni. Rogério Ceni, cara, excelente goleiro, fez mais gols aí do que muitos jogadores de linha, atacantes até, se você for parar para perceber, né? Foram mais de 100 gols que ele fez. Exímio batedor de falta, de pênalti, mas às vezes a galera esquece que ele também foi um excelente goleiro, meu. Um excelente goleiro. Tem um jogo que ele fez, foi pela Libertadores de 2005, que foi uma das melhores atuações de um goleiro que eu já vi na minha vida. Cara, teve cada chute ali que ele defendeu, uma falta que ele foi lá no ângulo pegar. Cara, loucura. E fora também teve aquela atuação dele contra o Liverpool, né, na final do Mundial, que o Gerrard cobra aquela falta e o Ceni busca no ângulo. Cara, loucura aquela defesa ali que ele fez. Fora também a atuação dele entre 2006 e 2008, com aquele tricampeonato brasileiro que o São Paulo conseguiu ganhar. Excelente, excelente goleiro. Vamos lá. Agora em quarto lugar eu tenho que colocar o Dida. O Dida, campeão do mundo com o Corinthians em 2000, esteve no elenco também campeão do mundo de 2002. E em 2006, com aquela seleção que o Brasil tinha, que poderia ter ganho aquela Copa do Mundo, era para ter ganho aquela Copa do Mundo, caso não fosse a farra que tinha se tornado aquele plantel ali, o Dida estava sendo destaque nos jogos anteriores. Ele estava fazendo algumas defesas assim incríveis, sabe? O Brasil tomou poucos gols naquela Copa do Mundo. Teve um gol que tomou, não lembro contra quem, cara, mas foi contra o time que não tinha uma seleção que não tinha tanta tradição. Não sei se foi contra o Japão, não me lembro ao certo, mas eu sei assim que foi esse gol e o gol que ele tomou contra a França ali, que sacramentou a derrota do Brasil com o gol do Henry. Fora isso também, a atuação que ele tinha no Milan. Foi campeão da Champions League com o Milan e passando uma segurança imensa. Lógico, tinha um agravante ali, porque tinha o Nesta e o Maldini na defesa. Mas, cara, era um excelente goleiro. Quem assistiu ele jogar vai concordar, tá? Que em um top 10, top 5, o Dida tem que estar. Porque era um baita goleiro, meu. Excelente goleiro, meu Deus. Agora, vamos lá. Em terceiro lugar, eu tenho que colocar o Thibaut Courtois, goleiro do Real Madrid, que ainda está em atividade, defende pela Bélgica. Se eu não me engano, defendeu também pelo Chelsea e pelo Atlético de Madrid. Excelente goleiro, cara, dispensa apresentação. E assim, todos os goleiros que eu vi, o top 3 é realmente muito difícil de você montar, porque às vezes você pode ser injusto com outros goleiros, com outros jogadores. Mas, cara, o Thibaut Courtois, ele passa uma segurança que é absurda. Quem viu aí o, os últimos dois títulos da Champions League que o Real Madrid ganhou,
presenciou o protagonismo do Courtois. As defesas difíceis, elásticas que ele tinha que fazer, o reflexo. Para um atacante que está na cara do gol para chutar, ver o Courtois na frente, a maneira como ele bloqueia a visão do jogador é diferenciada. Então, pode ver que naquela época ali, nos jogos decisivos, que são os que realmente importam, né, por uma questão ali de Champions League, lógico, todos os jogos são decisivos, mas assim, momentos decisivos, o goleiro grande ele aparece. Quando precisa, ele faz a defesa em milagres. Assim, o goleiro precisa fazer milagres estando no gol e o Courtois coleciona isso. Fora também, né, que assim, pô, quem assistiu a Copa do Mundo de 2018 e tinha aquela geração belga que acreditava-se que ganharia alguma coisa, ganhou nada. O Courtois tem uma grande responsabilidade por ter eliminado o Brasil naquela Copa do Mundo, tá? As defesas que ele fez naquele jogo foram importantíssimas para a classificação da Bélgica e a eliminação do Brasil. E assim, o Courtois fica em terceiro lugar. Agora, em segundo lugar, isso daqui foi difícil montar, confesso para você, não foi fácil. Essas duas posições assim finais foram difíceis para caramba, mas eu tenho que falar. Em segundo lugar, eu coloco o Buffon. Aí você pensa, pô, mas como assim o Buffon é considerado por muitos o melhor da história? Cara, Buffon é foda. Buffon, se eu não me engano, cara, parece que o Buffon nunca tomou gol de falta, cara. Você conhece algum goleiro que nunca tomou gol de falta? Buffon. O cara era embaçado jogar com ele, assim, pro atacante que ia bater falta, ou sei lá, qualquer pessoa que fosse bater falta, ter isso na cabeça, pô, o cara nunca tomou gol de falta. Será que vai ser hoje? Não era hoje, porque ele nunca tomou gol de falta. Loucura. Um excelente goleiro, campeão da Copa do Mundo de 2006, fazendo excelentes jogos, defesas assim malucas, e pela Juventus ele fez história, né? Pela Juventus ele fez história, chegou a algumas finais de Champions League, infelizmente não ganhou nenhuma, mas até assim, para quem é mais antigo aí, chegou a jogar o PES da primeira década do século, quando montava ali a Master League, a primeira opção que fazia era comprar o Buffon pro gol, quando eu tinha que escolher, porque a segurança que ele passava era uma coisa absurda, tá? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então aí tinha uma situação bem interessante, que ele é um dos goleiros assim que eu percebia que melhor ajeitava a zaga, tá? Quando você vê assim muito defesa, assim, jogo, você vê que às vezes tem goleiros assim que tem a mania de ficar ajeitando zaga, né? Ajeitando defesa melhor, instruindo. Isso faz uma diferença gigante, porque quem tá fora da sua posição de jogo, consegue enxergar às vezes melhor do que você que tá lá. Então assim, quando você tem uma orientação, ajuda pra caramba. Então isso o Buffon foi mestre nisso, né? Tanto que naquela época lá em que a Juventus ganhou várias Série A consecutivas, se não me engano foram 7, por aí esse número, e o Bonucci e o Chiellini estavam na zaga, uma das coisas bem interessantes era que eu dou muito esse mérito também ao Buffon, porque ele ajeitava aquela defesa. Isso fazia muita diferença, tá? Agora, vamos para o top 1. Cara, você pergunta, pô, terceiro tá o Courtois, segundo o Buffon, pô, quem vai ser o primeiro? Isso aqui é polêmico, meu. Mas eu tenho que encaixar esse goleiro. É o goleiro que eu mais gostei de assistir. E muito me impressiona ele não estar nas listas aí de muitas pessoas que acompanharam, que viram ele jogando. Porque eu fico pensando, pô, será que só eu vi isso? Será que só eu vi esse cara defendendo? Não é possível uma coisa dessa. Mas tem um cara que ele é holandês. O melhor goleiro que eu já vi na minha vida. O que eu gostei de acompanhar, de assistir. O nome dele é Van der Sar.
goleiro que defendeu o Manchester United, o Ajax, e defendia pela seleção holandesa. Cara, naquela época, 2008, quando já 2007 também, assim, nos anos anteriores, o Van der Sar, ele era um dos jogadores, dos goleiros, assim, que tinha uma maturidade fora do normal para a idade dele. Beleza, ele jogou acho que até perto dos 40 anos e tudo mais, mas a segurança postural que ele passava para o elenco era uma coisa que tranquilizava. Fora disso, teve uma época, se não me engano, ele foi o goleiro, até certo tempo, não sei como é que tá hoje, mas teve uma época que ele foi o goleiro que ficou mais tempo sem tomar gols. Aí você pensa, pô, mas já que a zaga era boa, né? Não. O cara tapava o gol de uma forma absurda. Assim, como ele tinha 2 metros, se não me engano, e a envergadura dele, sabe, tipo, de braços abertos, era uma coisa que cobria muito, assim, a questão do gol. E ele movimentava muito os braços para poder dar aquela fechada psicológica no jogador que ia chutar pro gol, fazia uma baita diferença. Mas fora, assim, que a ponte que ele dava para poder defender, os chutes era coisa absurda. Excelente goleiro, tá? Se você estiver jogando aí algum FIFA Carreira e tal, EAFC, carreira, né? Modo carreira, e for montar um time com o manager, e você conseguir uma carta Legend do Van der Sar, cara, seu time vai estar muito bem defendido, tá? Ele não deixa a desejar a ninguém. O que mais me impressiona é que, assim, eu vi esse cara jogar, assistia os jogos dele, e quando alguém monta algum top alguma coisa, top melhores goleiros e às vezes deixa ele de fora. Seria que assim, eu assisti esse cara jogar quase toda semana. E esse goleiro, cara, era perfeito, meu. Ao meu ver, assim, perfeito. Defendia pênalti, era alto, sabia fechar o gol de uma forma incrível e deixou ele de fora. Beleza, a pessoa colocar, vou deixar o Buffon em primeiro, o Courtois em segundo, não sei o que, e na lista esquece o Van der Sar. Parece que, tipo, ninguém viu o cara jogar, porra. E o cara jogou no Manchester United no seu prime. Incrível. Mas é isso, rapaziada. Recapitulando para vocês, vamos lá. Quinto lugar, Rogério Ceni. Quarto lugar, Cássio. Quer dizer, quarto lugar, Dida. Terceiro lugar, Courtois. Segundo lugar, Buffon. E primeiro, Van der Sar. É basicamente isso. O que vocês acharam dessa lista? Deixem aí nos comentários. Comentem, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Hypem o vídeo também, nos ajudem a crescer o nosso projeto. Beleza? Ah, e sugestões de vídeo também, tá bom? Tamo junto, forte abraço. É nóis.